Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs, amigos e companheiros da nossa Casa Espírita. Mais uma vez aqui estamos, realizando a nossa palestra virtual de todas as segundas-feiras. E teremos nessa noite conosco nosso companheiro, amigo, Willan Antônio, que vem falar sobre os obreiros do Senhor. O Willan já participou conosco presencialmente na nossa casa, já foi um trabalhador da nossa casa, hoje lida em outra casa espírita, mas se mantém sempre à disposição quando nós o convidamos para estar conosco, para participar nesse projeto. E ele traz um tema muito interessante: obreiros do Senhor. E essa questão do obreiros do Senhor, no momento atual, nós temos que ficar muito atento a esse chamado de Jesus. Não só nós espíritas, todas as frentes de trabalho, no sentido religioso, no sentido de buscar o bem-estar do próximo, de estar mais próximo dos outros, mas de uma maneira sadia, de uma maneira equilibrada, é de grandiosa importância para o sucesso da nossa transição, para a melhora do nosso planeta. Momento agudo, momento difícil, então que sejamos esses obreiros, primeiramente fazendo aquilo que a gente sempre pede: divulguemos as nossas palestras, agradeçamos a Deus esse avanço da tecnologia. A tecnologia, ela hoje nos permite fazer com que esses ensinamentos, não só os espíritas e tantos outros bons ensinamentos, cheguem a todas as pessoas. Até nos bairros mais carentes, todos hoje já têm um celular, e é um papel dos obreiros do Senhor que a questão do entendimento e do conhecimento da imortalidade possa chegar a todos. Nosso papel é esse. Nós temos conosco, dentro das nossas obrigações diárias, das nossas obrigações semanais e mensais, fazer com que esse entendimento e esse conhecimento possa chegar ao maior número de pessoas. É importante, nesse momento de transição, que todos tenham acesso a essa informação, para que se decidam, para que possam, com o conhecimento, ouvindo palestras, vendo mensagens, possam se decidir a partir daí que caminho seguir. Caminho do bem, caminho do mal, é uma decisão de cada um, é livre-arbítrio, como nós aprendemos na nossa doutrina espírita. Agradecemos muito ao nosso companheiro Willan, que Deus o abençoe, a ele e a sua família, e que ele continue sempre com essa garra e essa vontade de estudar a doutrina espírita e transmiti-la através das palestras. As palestras é um meio com que os conhecimentos possam chegar a outras pessoas que às vezes não tiveram ainda a oportunidade de estudar um determinado assunto. Então aquele assunto vem e ele clareia os nossos pensamentos, a nossa mente, nos faz como que se fosse um alerta. E aí sim a gente pode, diante do entendimento da palestra, buscar mais informações, buscar mais orientações, e aí trilhando a nossa caminhada de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais segura, para que cheguemos a esse momento final da transição, preparados para sermos úteis a Jesus e a Deus nosso Pai. Vamos agora nos preparar, elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, que permitam que os bons amigos espirituais, os benfeitores do mundo maior, possam estar com cada um de nós nesse momento, nos envolvendo em muita luz, nos envolvendo em muita paz, para que durante esta noite, ao ouvirmos as palavras do nosso companheiro, possamos absorver aquilo que é necessário para cada um de nós, aquilo que vai nos ajudar ao enfrentamento das dificuldades, das provas tão comuns nesse mundo, que não devemos encará-las como problemas, mas sim como oportunidades
oportunidades de vencermos as nossas deficiências. Senhor Jesus, rogamos também que essas energias que nós criamos através dos pensamentos, quando nos reunimos em torno destas palestras, possam se irradiar e alcançar os corações que precisam, os corações que sofrem, dos dois lados da vida, os encarnados e também os nossos irmãos desencarnados. E te rogamos, Senhor, que a tua luz e que a tua paz esteja sempre conosco, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare sempre. É sempre um prazer estar com vocês e hoje nós estamos aqui, para conversar mais um pouco sobre o Evangelho de Jesus. O tema que nos coube hoje está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Está nesse capítulo, os trabalhadores da última hora. E o tema é os obreiros do Senhor. A gente começa analisando assim, o que seria os obreiros do Senhor? Quem seriam, os obreiros do Senhor? Seriam trabalhadores vinculados à obra de Deus para a transformação da humanidade? Fica aí essa pergunta. A mensagem começa dizendo o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Todos nós já sabemos, especialmente nós espíritas, que a humanidade está passando por grandes transformações e que o planeta em breve se transformará num planeta de regeneração. Se a gente for voltar e observar o Evangelho de Jesus, na época que Jesus veio, começou sua missão aqui na Terra, João Batista já anunciava as transformações. Então, desde aquela época, já estava sendo uma terra preparada e veio Jesus preparar todos nós para um salto maior na evolução. Então, esse tempo anunciado, que está cumprindo agora, seria essa transformação do planeta de um planeta de provas e expiações, onde o mal sobrepõe ao bem, onde há muito sofrimento, para um planeta de regeneração, onde o bem sobreporá ao mal.
Então, o Espírito de Verdade, essa mensagem, na verdade, foi ditada pelo Espírito de Verdade, que a gente sabe que nada mais é do que o próprio Jesus que ditou essa mensagem. E mais adiante ele diz: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Esse campo do Senhor, nada mais do que o campo, quer dizer, o planeta Terra, né? Quer dizer, o campo de Deus, seria, poderia dizer também o próprio universo. Então são ditosos são esses que houverem trabalhado sem outro móvel, né? Com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Olha só, a gente começa analisando quando no nosso próprio lar, os nossos filhos, por exemplo, a gente tenta educar eles, encaminhar no caminho do bem, né, sem nenhum desinteresse. Por que que a gente faz isso? Porque a gente faz com amor. E se a gente imaginar que todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, que é todo amor e toda bondade, então seria trabalhar, né, nesse campo aí sem qualquer interesse e sem outro modo senão a caridade, ou seja, de fazer o bem, de auxiliar, de amar realmente, querer o melhor, né, para toda a humanidade. Qual então que seria esse contributo nosso? Lembrei agora de uma passagem com Madre Teresa de Calcutá que eu acho interessante a gente mencionar para melhor compreensão. Dizem que Madre Teresa de Calcutá já lecionava numa escola católica na Índia por em torno de 20 anos. E um dia, saindo para visitar uma outra cidade próxima de onde ela morava, naquele convento que ela morava, ela se deparou com um homem caído, já quase desfalecido, em grande sofrimento. Dizem que estava assim, uma pessoa bem frágil, fragilizada, até com dificuldade de falar. E quando ela aproxima, para saber, né, das necessidades dele, ele, assim, com muita dificuldade, ele consegue transmitir para ela que a frase "tenho sede". Então ela deu toda assistência ali para ele e ao retornar ao convento, ela, olhando para uma imagem de Jesus Cristo, estava escrito embaixo: "Tenho sede". Então, isso aí foi o grande despertar de Madre Teresa para sua grande missão. Quer dizer, ela já trabalhava, já era uma missionária, mas aquele despertar de socorrer os aflitos, os necessitados, os sofredores, essa missão grandiosa que a gente conhece dela, iniciou a partir dali. Esse foi o grande despertar dela. Então, a gente observa que cada um tem aquele momento, aquele chamamento que faz com que a pessoa desperte, né, para as suas tarefas, para as suas obrigações como cristão. Então, esse aí foi um despertar, mas só que a maioria de nós ainda acha que nós somos merecedores de tudo, que nós merecemos mais do que os outros, sendo que mesmo principalmente esses grandes missionários, esses que se intitulam realmente obreiros do Senhor, eles trabalham em benefício dos seus semelhantes, sem esperar nada, né? Faz aquele assim, de forma que a sua mão direita não saiba o que faça a esquerda. Então aí a gente vê aí com a Madre Teresa como uma obreira do Senhor, que está trabalhando nesse campo do Senhor, ou seja, nesse planeta Terra, buscando auxiliar o desenvolvimento do seu semelhante, buscando ajudar, acolhendo os necessitados, os caídos, né? E a gente observa, né, quantas pessoas passando necessidade, umas do pão material, outras de um amparo, de um sustentáculo, e a caridade, Jesus mesmo deu, né, o parâmetro para
a gente exercitar essa caridade, quando ele disse: tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, estive nu e me vestistes, estive doente e no cárcere foste me visitar. Então a gente vê que aí nessa frase, aí, nesse ensinamento de Jesus, está contido tanto a caridade material, quando dá o pão, né, dá de comer, como a caridade moral. Estive doente, fui preso e foste me visitar. Então, todas as vezes que a gente consegue atender um irmão necessitado, às vezes o irmão está necessitado apenas de uma conversa, de um diálogo, né? Está em sofrimento e a gente traz um conforto para ele. Então, a mensagem fala que estes obreiros do Senhor, que os seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiverem esperado. Quer dizer, eles vão receber 100 vezes mais por esse trabalho. Então, na verdade, o trabalho que qualquer um de nós exercita em benefício semelhante, o grande beneficiado somos nós mesmos, que nós vamos colher em abundância, né? E mais adiante diz: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, esses serão ditosos, os que trabalharam, né, no campo do Senhor, né, para que preparasse a obra estivesse acabada. Então, todos esses que estão trabalhando para a transformação do planeta, para um planeta de regeneração, são importantes e eles serão ditosos. Ditosos porque irão receber em cêntuplo. Como que seria então essa recompensa para esses trabalhadores, aqueles que realmente se empenham em trabalhar em benefício semelhante? Aqueles que procuram desprover do orgulho, do egoísmo, porque os grandes entraves hoje para o progresso nosso, o nosso progresso individual e também coletivo, é por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, a prepotência, né? O egoísmo que atrapalha esse progresso. Senão, aqueles que praticam a caridade, eles estão trabalhando para eliminar esses defeitos que todos nós temos, uns em grau maior, outros em um grau menor, né? Então, vinde a mim, olha só, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Porque essas discórdias, a gente vê mesmo numa casa espírita, por exemplo, melindre. Melindre detona a casa espírita, atrapalha, né, o progresso, às vezes causa divisão. E o que é o melindre, se não o orgulho, né? Às vezes o ciúme, irmãos que têm ciúme de um irmão que é dirigente ou que ocupa um cargo, né? Não precisamos disso. Nós temos que exercitar, na verdade, a humildade, porque Jesus é o grande exemplo. Ele não tinha nem um travesseiro, né, para encostar a cabeça. Olha só, ele não teve cargo e foi esse grande, né, mestre, né, guia e modelo para a humanidade. Então, nós temos que mirar nesses exemplos de Jesus. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes, ao impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, para esse trabalho de regeneração. Quer dizer, aquele que sabe calar diante de uma discórdia,
né, que é paciente, é tolerante, porque é lógico que nós vivemos em comunidade, nós relacionamos com as pessoas. Há discórdia, há desentendimento dentro do lar, há também na casa espírita ou em qualquer instituição religiosa que a gente tiver, sempre pode haver dissensões. Então, cabe ao verdadeiro cristão exercitar a tolerância, a compreensão, a paciência e, sobretudo, o exercício do perdão. Porque aquele que perdoa, ele vai muito mais além. Até a energia dele é melhor, ele convive melhor com seus semelhantes. Né? Porque o ideal é que a gente fosse aquele que não precisasse nem perdoar, né? Porque não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Mas, infelizmente, nós estamos longe disso. Eu lembrei agora de um acontecimento ocorrido em 1978. Então, e aconteceu comigo mesmo, e esse é um grande exemplo, e foi uma coisa que me despertou muito. Na época eu tinha 14 anos de idade, morava na cidade de Anápolis e meus pais em Santa Helena de Goiás. E um dia, próximo assim do feriado de 7 de setembro, no colégio que eu estudava à tarde, o meu pai ligou, falou na diretoria, pediu para falar comigo. E a professora, e eles foram, né, a diretoria foi me chamar na sala de aula, e eu fui atender o telefone e ele procurou se eu iria passar o feriado de 7 de setembro em casa. Eu não estava nem pensando nisso, mas naquele momento eu fiquei preocupado, porque minha mãe era muito doente. Então, depois dessa conversa que eu tive com ele, eu pedi permissão, eles me liberaram no meio da aula, por volta de 3 horas da tarde. Eu cheguei, eu morava na casa de um tio e avisei que eu estava indo, recebi esse telefone e eu estava preocupado. E a minha tia falou, não, mas vai mesmo. Naquela época a gente viajava sozinho, sem autorização, sem nada. Então peguei um ônibus, fui para a rodoviária, de lá eu peguei um ônibus para Goiânia e cheguei em Goiânia e já tinha saído o ônibus que iria para Santa Helena. E o pouco de dinheiro que tinha dava para pagar só a passagem. Não tinha dinheiro nem para comer. Eu comprei a passagem para Rio Verde, que fica mais distante um pouquinho, seria uma passagem mais cara. Pensei, eu desço em Acreúna e fico na casa de uma tia que mora lá e no outro dia eu dou um jeito de pegar uma carona para ir para Santa Helena. Mas estava chovendo e eu dormi também, passou de Acreúna quando eu vi já estava a caminho de Rio Verde, já estava distante de Acreúna. E era naquela época, em setembro, chovia e fazia frio. E eu na rodoviária lá, cheguei em Rio Verde, na rodoviária aguardando o dia amanhecer para ver o que faria para ir para Santa Helena, que fica 40, na época era 40 e poucos quilômetros, que era mais longe. Hoje tem uma estrada mais curta que fica em 30 e poucos quilômetros. E a cabeça doendo muito, fome, né? Porque eu só tinha almoçado e aí a cabeça doendo. E eu pensando, o que eu vou fazer para adquirir a passagem para Santa Helena e eu alimentar. Eu tinha um relógio Seiko, um relógio verde, e eu peguei esse relógio e falei, eu vou ver se eu vendo esse relógio para alguém. Eu cheguei num senhor que estava na rodoviária, na madrugada, deveria ser de 4 para 5 horas, e eu cheguei nele e falei assim, o senhor não quer me comprar esse relógio, não? Ele falou, meu filho, para que você quer vender esse relógio? Eu falei, não, é porque eu estou com dor de cabeça, muita dor de cabeça, porque eu só estou com o almoço de ontem. E eu expliquei para ele a situação e que eu queria ir eu estava preocupado com a minha mãe e saí. Contei toda a história para ele. Ele falou, não, vamos lá ver se a lanchonete estiver aberta, eu vou comprar um lanche para você. Aí foi, comprou o lanche e depois
comprou, foi no guichê quando abriu, comprou passagem e me deu, e eu peguei o relógio e entreguei para ele. Ele falou, não, você não me deve nada, não. Isso, assim, mexeu muito comigo, sabe? Porque eu fiquei até emocionado na época, agradeci ele. Todas as vezes que eu lembro desse acontecido, eu faço uma oração para essa pessoa. Eu não sei o nome dele, não sei se na época eu não perguntei, não sei se fui eu que esqueci mesmo, mas assim, não lembro o nome, não sei do nome, mas eu lembro nas minhas orações. Então, uma pessoa anônima que agiu como um verdadeiro obreiro do Senhor. Ele soube fazer a caridade, veja bem, desinteressadamente, porque não tinha nada para retribuir. Até que ofereci, mas ele não quis nada em troca. Então, a gente vê aí, ó, Madre Teresa de Calcutá, uma obreira do Senhor, uma trabalhadora do bem. Esse senhor também, um trabalhador do bem, a gente ou muitos outros aí que a gente poderia escolher descobrir, né? Tanto espíritas como não espíritas, em todas as regiões, em todos os locais há, e aqueles anônimos, porque esses verdadeiros trabalhadores do bem, eles são anônimos. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por essas características. Então, essas características, quer dizer, os trabalhadores do bem, ele tem constância no trabalho. Quando assumem um trabalho, seja um trabalho social, na casa espírita, ou às vezes a gente vê assim, pessoas. Essa semana mesmo, eu, na hora do almoço, estava vendo uma reportagem de uma pessoa que acolhe animais abandonados, né? Então, eles têm aquela constância e trabalha, faz esse trabalho por desinteresse. Ela diz que às vezes faltava até o essencial dentro de casa para comprar ração para tratar desses animais. E tem boa vontade e o esforço, assim, aquele esforço constante no desempenho do trabalho que eles assumiram. A gente vê aí o Chico Xavier, né, como que era, né, trabalhava horas e horas, né, até de madrugada, só com o intuito de auxiliar o seu semelhante. A obra de Divaldo Pereira Franco também, lá em Salvador, na Casa do Caminho. Quantas crianças, quantas pessoas acolhe ali, e é aquele trabalho constante, sem nenhum desinteresse, né? Aquele esforço, quer dizer, assumir um trabalho e leva com afinco esse trabalho. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão e clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, que esmagaste o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não têm buscado a recompensa da terra. Então, a gente vê que como eles serão levados no turbilhão, ó, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. Todos esses que não quiseram progredir, que estacionaram, ou que praticam o mal, ou que então que esmagam o seu semelhante, que dilapida o patrimônio alheio, que destrói os lares. Então, todas essas pessoas que só pensam em si, são extremamente egoístas, orgulhosos também, a gente vê aí tantos, como inclusive os políticos, né, que alguns deles tanto prejudicam a nação e o seu semelhante, eles serão levados no turbilhão. Que turbilhão é esse? Quando desencarnarem, provavelmente, e serão levados para outros planetas inferiores, ou
um pouco mais atrasados do que a Terra para ajudar no progresso daqueles planetas. Então, por isso que Jesus coloca, né, que serão expulsos às trevas exteriores, onde haverá dor e ranger de dentes. Então, serão expulsos para outros locais, outros planetas, que provavelmente não vão herdar a Terra, né? Então, quem vai herdar a Terra? Os trabalhadores no bem, os que persistirem no trabalho em benefício do seu semelhante. Então, isso aí seria esse senso que Deus procede, né? Neste momento, Deus procede neste momento ao senso dos seus servidores fiéis, já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Pode ser no Espiritismo, pode ser em qualquer outra religião, ou em qualquer, mesmo que não tenha religião, mas que pratique o bem, né? Então, essas pessoas que trabalham com desinteresse, em benefício do seu semelhante, eles estão ajudando nessa obra de transformação. Cumprir-se-ão essas palavras, os primeiros serão os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, Deus reserva para nós um mundo melhor, né? Então, nós seremos recompensados dependendo da obra nossa, do que nós fizermos, porque a cada um segundo as suas obras. Se a nossa obra for boa, nós vamos, né, receber a recompensa. E essa recompensa pode ser o planeta regenerado, o planeta transformado em um planeta melhor, né? Quer uma recompensa melhor do que a gente poder voltar aqui em um mundo muito melhor, mais feliz, onde há menos sofrimento, menos dor, onde o amor está prevalecendo sobre o mal? Seria uma grande recompensa para nós. Então, o Espírito de Verdade coloca nesses termos para nós. Eu lembrei aqui também uma outra questão que achei até interessante, que é o caso do Sadio Mané, um jogador do Liverpool. Na verdade, ele é senegalês e por último, ele estava jogando no Liverpool. Eu vi uma reportagem sobre ele, que o jornalista fala que ele é uma pessoa simples. E grande parte do salário que ele recebe um salário milionário, ao invés dele comprar carros importados, carrões, ele destina grande parte para construir escolas no país dele, para ajudar as comunidades carentes, e ele ajuda várias famílias enviando $70, eu não me lembro se é dólares ou se é euros, para cada família, para ajudar aquelas famílias necessitadas, e são muitas famílias. Então, até perguntaram para ele, né, por que, né, que ele faz, para que eu ia querer ter 3 carros ou 3 carros de luxo, né? Então, ele leva essa vida simples e procura ajudar o seu semelhante. Então, esse também é né, que a gente reconhece como um obreiro do Senhor. E a gente for enumerar, né, a gente, igual nós já falamos aí, quem seriam esses servidores fiéis? Francisco de Assis foi um desses. Kardec, Chico Xavier, a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Então, o Divaldo, com aquela obra que ele tem maravilhosa, então são esses servidores fiéis e que a estes, né, serão dadas tarefas maiores ainda, futuramente poderão dirigir obras maiores, ter missões maiores. Todos esses que recebem essas missões têm dificuldade? Lógico que tem, mas
a ajuda é muito grande, que os bons espíritos estão sempre amparando, acolhendo e auxiliando esses trabalhadores. Eu me lembro uma vez aqui mesmo nesta casa que um espírito falou, né, isso é uns 30 anos atrás, falou assim numa reunião: vocês já observaram que as pessoas que trabalham aqui nesta casa, que não falta o necessário? Ninguém tinha analisado isso, e naquele momento nós começamos a pensar e depois fomos discutir, né, sem conversar entre nós, entre os trabalhadores daquela época, e realmente não falta necessário para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a gente tem que lembrar que essa encarnação é uma grande oportunidade para nós, para auxiliar na transformação do planeta. É lógico que em comunidade a gente pode fazer mais, porque uns ajudam os outros, um colabora com o outro. Mas nós temos o nosso, é lógico, temos o nosso progresso individual. Mas quando a gente une com outros para buscar melhorar, esse progresso é mais rápido. Então é importante a gente analisar para a gente unir os esforços daqueles que estão com interesse de trabalhar em benefício do semelhante, para auxiliar na transformação do nosso planeta, para que em tempo mais breve, mais célere, ele se transforme nesse planeta melhor, né? Porque quando a gente voltar daqui 200, 300 anos, reencarnar, a gente vai encontrar um planeta muito melhor, muito mais feliz, sem esquecer também que tudo aquilo que nós fazemos, a gente vai beneficiar o nosso irmão, vai beneficiar um filho no futuro, um neto, um bisneto, que vai estar num planeta, numa condição melhor. E às vezes até nós podemos até renascer aqui como um bisneto, um tetraneto, né? Então é isso. Que Deus ilumine a cada um. Nosso tempo já está encerrado. E lembrando das palavras, acho que é do João Evangelista, que fala no fim da sua existência, que ele só dizia: meus filhinhos, amai muito. Então é amando, é praticando o bem, que nós vamos construir um mundo melhor e nós vamos ser mais felizes. Muita paz a todos. Olá, meus queridos. Como passamos a semana? Animados? Espero que sim. Então vamos para a última parte, a fluidificação da água, o passe à distância, as vibrações pelos nossos irmãos necessitados. Fechemos os nossos olhos, sempre muito confiantes na presença da espiritualidade junto a nós. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre querido. Vamos acalmar os nossos corações, esvaziar a nossa mente de todo e qualquer problema, dificuldade, correrias. E vamos agradecer ao Mestre querido por mais uma vez podermos estar junto a Ele, nesse momento de oração e de paz. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor nos traz. Mestre querido, queremos te pedir hoje, pela nossa casa de oração, Santo Espírito Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, para que o Senhor ilumine cada trabalhador, tanto da equipe espiritual quanto da equipe encarnada, para que o Senhor continue jorrando luz sobre todos nós, especialmente sobre a equipe de médicos que acompanha o nosso querido mentor, irmão Cornélio. E sempre com o olhar amoroso do patrono da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes. Sustenta essa casa de oração, Senhor, para que ela possa continuar na sua missão de atender a todos aqueles que estão necessitados. Mestre querido, nós te pedimos pelo nosso planeta, por todos os povos e todos os países,
Te pedimos pelo nosso país, o Brasil. Te rogamos por toda a humanidade, para que todos estejam sempre junto a Deus nosso Pai. Senhor, nós te rogamos por cada um de nós que aqui estamos nesse passo à distância, para que possamos sentir essa energia poderosa fluindo em nosso corpo físico e espiritual, nesse contato maravilhoso que sempre nos traz a oração. Mestre, cuida de cada um de nós, Senhor. E olha com muito amor para aqueles que estão combalidos, estão tristes, melancólicos, estão desanimados, devido às dificuldades do dia a dia, às provas. Olha com amor e carinho para aqueles que mais necessitam de Ti. Ilumina, Senhor, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Não só aqueles que estão encarnados, mas também os nossos queridos que estão na espiritualidade, continuando com as suas trajetórias. E recebe também com amor e carinho todos aqueles irmãos que estão atravessando o portal, retornando à pátria espiritual, para que sejam recebidos e encaminhados. Mestre, visita os hospitais, as UTIs, os locais onde há os nossos irmãos com graves enfermidades. Fortalece a cada um, Senhor, para que possam ultrapassar essas provas difíceis, que são realizadas para o aprendizado. A enfermidade sempre traz muita tristeza, por aqueles que estão passando, aqueles que estão em volta do doente. Então fortalece a cada um, Mestre amado. Olha para a natureza, para todos os reinos, para as suas criaturas, para todos os animais. Ilumina, Senhor, o coração daqueles que podem ajudar de alguma forma aos animais, aqueles que sofrem maus tratos, são abandonados, porque eles não têm voz, eles não sabem como pedir, como reclamar a dor. Nós sabemos que existem as equipes especiais que cuidam só desse tipo de atendimento. Então nós pedimos para que o Senhor fortaleça essas equipes, para que possam ajudar a todos os animais que estejam em sofrimento. Ao mesmo tempo nós te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, passando por provas, por grandes expiações, para que o Senhor também os fortaleça, para que tenham bom ânimo, para que tenham esperança e fé em seus corações, porque tudo passa, mas é preciso ter fé, é preciso ter muita esperança e muita confiança no Senhor e em Deus. Te rogamos pelos nossos lares, Senhor, para que o Senhor visite os nossos lares, trazendo a Tua luz, o Teu amor, a paz e a união que necessitamos em nosso lar, junto aos nossos familiares. Te pedimos a fluidificação da água, a colocação de tudo aquilo que necessitamos, para que possamos receber da Tua luz por meio da água fluidificada. Mestre querido, ajuda-nos, Senhor. Estamos todos imbuídos em fazer a nossa reforma íntima, mas necessitamos da Tua ajuda. Nós necessitamos, Senhor Jesus, da Tua fortaleza, para combater em nós tudo aquilo que não diz respeito aos Teus ensinamentos. O Senhor, que é o nosso maior exemplo de conduta, há de nos ajudar nessa tarefa tão árdua, que é a nossa grande missão nessa reencarnação, a nossa transformação interior.
contamos contigo, Mestre, para nos auxiliar. Senhor Jesus, que todos os nossos irmãos que estão agora nesse passe à distância possam sentir em seus corações uma alegria íntima, sentir a tua presença, a tua intercessão em cada vida, em cada coração. E nós te rogamos que tenhamos uma boa semana, uma semana de muita fé, de muita paz. E te rogamos que o Senhor permaneça conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, nossos irmãos todos que nos acompanham, nós pedimos que sempre tenham aquele momento íntimo especial de oração. Não só nos momentos difíceis para pedir, para rogar, mas em todos os dias. Que retirem alguns minutos para fazer a oração, para que possam se sentir unidos à espiritualidade e a nosso querido Jesus. Permaneçam com Ele todos e tenham uma boa semana. Que assim seja.